Eu cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta tarde de domingo encontre em vocês um coração aberto para a recepção da palavra, mais sementes para germinar no teu coração, teu crescimento espiritual, e para que Deus possa derramar bênção sobre bênção na tua vida. Eu creio que se tu persistires, se tu perseverares na fé, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Então vamos fazer uma oração inicial, fazer um louvor, viu? Fazer um louvor e depois mergulharemos na palavra. Talvez, se der tempo, eu farei 2 louvores, ok? Vamos orar. Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da tua santa e maravilhosa presença, meu Deus, inicialmente para te agradecer por tudo que tu tens feito por nós, Senhor, nos últimos tempos, Senhor. Por tudo que tu vais fazer ainda, Senhor. Porque sabemos que tu és o Deus que cuida do que é teu. Tu és o Deus que não desampara nenhum dos teus filhos e filhas, os que foram escolhidos, que são teus eleitos, meu Deus. Por isso, meu Senhor e meu Deus, que tu possa nesta tarde de domingo, início de noite, mandar o teu Espírito Santo, Senhor, invadir essa rede social, no Instagram, e tocar nos nossos corações, Senhor, porque nós estamos aqui num só corpo espiritual, ligados com o céu, meu Senhor, e que teu Espírito Santo possa completar essa conexão e fazer maravilhas em nosso meio para a glória do teu santo nome. Levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Visita as clínicas, hospitais, UPAs, visita lares, onde tiver também pessoas enfermas, moribundas, todos aqueles que estão clamando por ti, meu Senhor, em busca, Senhor, de uma intervenção divina para a cura. Que teu Espírito Santo vá em cada uma dessas vidas, toque de uma forma especial, basta somente um toque, Senhor, e o milagre acontecerá na restauração do teu povo. Meu Senhor e meu Deus, não deixa que ninguém que for escrito do teu livro da vida desça a terra fria, parta para o outro lado, sem primeiro celebrar essa aliança contigo e teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Pai, que a partir de agora receba o nosso louvor, nossa adoração, como prova de gratidão por tudo que tu tens feito por nós. E instrui, meu Senhor, meu Deus, ensina, orienta cada um de nós com a tua poderosa palavra, para que aprendamos, meu Senhor, meu Deus, a ficarmos mais e mais fortalecidos, para enfrentarmos todas as batalhas, todos os desafios que este mundo material nos apresenta, mas estaremos sempre firmes na rocha que é teu Filho Jesus Cristo. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então vamos agora ouvir só um louvor e em seguida, nós iremos ministrar a palavra.
Glorificado seja o nome do Senhor, né, amados? Louvor abençoado. E agora, eu dando prosseguimento ao culto, eu gostaria de comunicar à igreja que todo domingo, se tiver alguém para dar testemunho, só para você comunicar-se comigo ou com a minha esposa, no domingo, na sexta, no sexta ou no sábado, para dizer que quer dar esse testemunho. A gente vai analisar o testemunho e coloca no domingo. Se for um testemunho mais complexo, a gente coloca no domingo. Se for um testemunho mais leve, nós colocamos no culto de oração na segunda-feira. Vai ser domingo e segunda os momentos de alguém testemunhar do Senhor. Nesta tarde, nós temos um testemunho para ser dado aqui. E o interessante é que esse testemunho que vai ser dado, depois que a pessoa der esse testemunho, eu ainda irei completar também, porque eu também tenho interesse nesse testemunho da maravilha que o nosso Deus faz quando nós somos fiéis a Ele. Então fiquem bem atentos, amados, que Deus vai operar sobre nossas vidas. Amém, amados? Vou chamar a pessoa para dar o testemunho. Quando ela terminar rapidamente, eu completo o que aconteceu comigo também. Boa tarde, Naté. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, eu já comuniquei que o testemunho sempre vai ser depois do louvor, né? Por isso, você está agora, nesse instante, com a palavra para aplicar esse testemunho em nossas vidas. E eu, quando você terminar, eu vou completá-lo. Amém. Irmãos, na verdade eu fiz um voto ao Senhor que se a situação se revertesse, se as coisas voltassem aos eixos, eu ia testemunhar do Senhor. E foi numa madrugada, eu até comuniquei ao meu pai, e eu precisava pagar o voto, eu estava esperando o lockdown terminar, mas como está só prorrogando, eu resolvi testemunhar logo. E o que aconteceu? Todo mundo sabe que a gente está com a Ana Clara, e a Ana Clara está com 2 meses. E a nossa bebê, ela veio num momento, assim, muito especial, né? Esse momento de lockdown, esse momento de isolamento. Tudo isso já vinha nos abalando. Eu ficava triste, chateada durante a gravidez, porque era complicado até para ir fazer os exames, complicado para... Não queriam deixar o Vitor entrar para acompanhar o ultrassom, então sempre era muito complicado. E o que aconteceu? Logo no começo da minha gestação, na 5ª semana de gestação, para ser bem precisa, eu fui ao médico e ele descobriu um hematoma, que eles dão o nome de hematoma retrocoriônico. E esse hematoma, ele é um hematoma que gera abortos. E ele me deixou de repouso. Então, isso já no início da gravidez da Ana Clara. Aí ele pediu para ficar acompanhando. E a gente acompanhou e o hematoma desapareceu. Com o passar dos dias, né, a gente achando que estava indo tudo bem, tudo normal. Aí, num exame de rotina, o médico detectou que a parede do meu útero estava mais fina do que o normal. E isso também era uma causa de parto prematuro. E aí eu precisava ser acompanhada com mais frequência, precisava ficar fazendo os exames para poder, em caso de entrar em trabalho de parto, eu correr para o hospital para ganhar neném. E a gente ficou orando, todo mundo intercedendo, até que a gente superou isso e eu consegui chegar até as 37 semanas de gestação. Depois das 37, a gente agendou o meu parto para as 39. E com 39 semanas, a Ana Clara nasceu, para honra e glória do Senhor,
em perfeito estado, de uma cesariana agendada, e a gente estava em júbilo, né? Agradecendo ao Senhor, porque tinha passado todo o período do isolamento, sem ter nenhuma intercorrência, sem ter sido acometido de Covid, que é uma causa também que tem afetado muito as gestantes, é algo que tem matado gestantes, matado nenéns. E aí a gente pegou, foi para o hospital, e lá no hospital eles fazem todos os exames. E eu nunca, sinceramente, quando eu tive a dúvida, eu nunca dei atenção para o exame do pezinho. E eu nem sabia para que servia. Eu sabia que devia haver alguma doença, só não sabia que ele tinha um espectro tão grande. Essa é a nossa mania, de não ir pesquisar e ver para que serve cada coisa. E a Ana Clara foi fazer o exame do pezinho com exatos 7 dias. E com 7 dias foi feito o exame, demorou mais 15 dias para sair o resultado. Quando o resultado saiu, deu uma alteração. E para quem não sabe, o teste do pezinho, ele tem vários parâmetros, ele não descobre apenas uma doença. Ele descobre várias doenças. Então, ele descobre se tem problema na tireoide, se tem problema pulmonar, várias doenças. Doenças que não seriam diagnosticadas durante a gestação e que provavelmente seriam fatais se não fossem tratadas de imediato. E veio alterado no parâmetro hipertripsinemia neonatal. E eu e o Vitor, a gente ficou muito abalado com a história, porque a gente começou a pesquisar o que aquilo significava, porque nós não somos médicos, e a gente começou a pesquisar e descobriu que aquele parâmetro especificamente era o parâmetro que indicava a presença de fibrose cística na nossa neném. Daí a gente começou a ficar em desespero. Eu, especialmente, de resguardo, com os hormônios alterados, e já estava assim, desesperada. Aí começam a passar 1000 coisas na nossa cabeça. Aí eu comentei com a minha mãe, uma vez ela me ligou, eu estava chorando, estressada, preocupada, e comentei que tinha dado esse exame alterado, e a gente entrou em oração, né, naquele dia, e no dia seguinte ela iria ao pediatra, porque eu iria justamente para mostrar essa alteração que tinha ocorrido. E o pediatra da Clarinha é o pediatra da gente, foi o pediatra da gente, meu e da Nathalie, e é o pediatra dos nossos filhos. Daí, quando a gente chegou no doutor Ricardo, ele olhou e ele costuma ser muito direto. Quando a coisa é simples, ele simplesmente diz: não, isso é besteira, não tem que se preocupar, não. E naquele dia, o doutor Ricardo não falou isso. E eu estava crente que ele ia dizer isso, e eu ia me acalmar. Em vez dele dizer isso, ele falou: vamos repetir o exame. Ele falou num tom sério, e aquilo me deixou mais abalada, porque eu já sou nervosa, eu já sou preocupada, e eu fiquei mais abalada. Daí, a gente saiu, aí quando estava saindo de lá, ele disse assim: ó, não demorem para fazer o exame, não, vamos fazer o exame logo agora, aproveita que está fora de casa, e faz logo esse exame, e já me traz esse resultado. Aí ele prescreveu novamente o exame, e eu saí correndo para o laboratório com a bebê para poder fazer. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui fazer o exame, eles fizeram todo o cadastro da Clarinha, e a gente não conseguiu fazer esse exame naquele dia, porque estava cheio de gente com Covid, e não iria dar tempo, e o laboratório já estava se encerrando. Quando foi no dia seguinte, a gente levou a neném de novo lá, e fez o exame, né? E a gente pediu urgência, porque como era só para uma ratificação, eles colocariam como prioridade. Só que, infelizmente, o laboratório foi o prazo normal, mais 15 dias de espera. E nesses 15 dias de espera foi muito choro, de angústia, de madrugada. E o Vitor dizia: não se preocupa que não vai dar nada. Só que quando ele me falava isso, eu via que ele também estava preocupado e estava entregando a confiança dele a Deus. E uma madrugada eu estava orando,
A Clarinha estava mamando e eu estava orando e eu entregando a vida dela ao Senhor. Eu disse, Senhor, o que quer que essa criança tenha, manda a tua cura, reverte essa situação, porque esse parâmetro dessa hipertripsinemia, ela causa a fibrose cística. E a fibrose cística é uma doença muito, muito grave. É uma doença que acomete os pulmões e todo o sistema gástrico. E o sistema, assim, ela vai destruindo a pessoa aos poucos. Pessoas que são diagnosticadas com a fibrose cística normalmente morrem muito cedo e elas não têm um bom desenvolvimento. Seria uma criança que nunca poderia correr, brincar, pular, se divertir, porque fica debilitada. É uma criança que passa por debilidades e ela teria constantes crises pulmonares. Ela teria que viver em um hospital com tratamento respiratório. E eu comecei a entregar ao Senhor e a pedir a Deus. Aí eu falei com os meus pais, a gente começou a orar. E esse exame nada de sair, nada de sair. Quando finalmente o exame saiu, e para honra e glória do Senhor, o parâmetro tinha voltado ao normal e a Clarinha estava livre de todo e qualquer mal que Satanás queria mandar. E aí eu resolvi testemunhar logo, porque como a igreja não abriu, o meu voto era de pagar o voto na igreja, de testemunhar na igreja. E não tem problema ser virtual, porque os irmãos estão todos reunidos. E a gente estava orando no sábado na consagração pela manhã, e o pastor foi incomodado de que eu deveria contar logo o testemunho da Ana Clara. E eu vim aqui pagar o meu voto. Amém? E por fim, eu vou só ler um versículozinho, que é o versículo que eu coloco como o versículo que define aquele momento. Está lá no Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E é assim que o Senhor fez conosco, nos livrou daquela angústia, daquele medo de ver a nossa bebezinha acometida com aquele mal. Amém, irmãos? Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Mas esse testemunho diz respeito também a mim, porque eu tinha um compromisso com Deus para também testemunhar a respeito da minha neta, Ana Clara. Porque quando eu soube disso também, me bateu um abatimento muito grande. Foram dias mesmo de provação. Até me senti assim como Elias quando estava naquela caverna. Me senti como Elias quando estava naquela caverna, sem ânimo para nada, para absolutamente nada. E eu, confiante no meu Deus, entreguei toda essa causa na mão do Senhor, porque eu me lembrei do que eu também havia passado, né, no último retiro da Assembleia de Cristo, lembro como fosse hoje, o que eu passei antes desse retiro espiritual de um carnaval, em que médicos quiseram tirar minha vida. Praticamente eu posso dizer isso. Quiseram tirar minha vida porque disseram que eu precisava fazer um procedimento cardíaco e a usar eles iam fazer o uso dos 5 estentes. Eles pediram na requisição lá da Unimed 5 estentes, mas eu não precisei de nenhum, porque pela madrugada Deus mandou, literalmente, eu estava deitado dormindo, Deus mandou que eu me levantasse daquela cama da UTI da Unimed, me botaram na UTI. Quando me botaram ali, eu já estava saindo para ir para casa, mas me deixei levar pela conversa de uns médicos que foram chamados lá, e me deixei levar para a conversa desses médicos, altamente éticos, né? Aí eles fizeram toda essa vampiragem contra mim, mas Deus foi maior, porque mandou eu sair de dentro do hospital. Assim que o dia amanhecer, você se levanta, pega a sua roupa e vai embora. E foi assim que eu fiz. Quando o dia amanheceu, minha mulher já estava lá, na porta da UTI, vesti minha roupa, e o médico que estava lá no plantão, rapaz, espera o médico lá chegar, que está vindo um médico aí que foi indicado, um
um eletrofisiologista. Eu digo, não, vou esperar. Mas ele chegou. Quando ele chegou, pai, você não pode sair, tudo, e eu saí. Saí, e ao ponto, eles fizeram tanto terror comigo que eles disseram que se eu chegasse até a calçada da Unimed, eu não passaria dali, ia morrer. E até hoje eu estou falando a história e nunca fui levado a procedimento nenhum, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nesse caso da minha neta, amados, eu também passei por essa luta, passei por esse sofrimento, mas eu fiquei calado, né? Fiquei calado para não abalar nem o Vitor, nem a Natécia, né? Vitor, por causa do pastoreio dele. Eu deixei que, eu digo, ele, como um homem consagrado do pastoreio, ele vai saber agir diante de Deus. E a minha filha, porque ela era muito nervosa, eu não poderia deixar que ela fosse abalada. O que era que eu tinha que fazer, eu e minha esposa? Nós já somos preparados, como se diz no jargão popular, somos passados na casca do alho com problemas desse tipo na igreja. Nós não gostamos de apavorar ninguém, nós queremos ver resultados e operar de Deus. Então, foi o que aconteceu, amado. Eu dobrei meus joelhos, comecei um propósito de oração pela minha neta e disse, Senhor, entrego minha neta nas tuas mãos. Ela vai até o pediatra, mas quando ela chega lá, o pediatra vai requisitar um novo exame. Ele não vai querer diagnosticar logo o que foi desse primeiro estágio. Vai pedir um outro exame e nesse outro exame ele vai chegar e vai olhar que o resultado foi negativo e vai ser dado como equívoco. Eu sei que não foi equívoco. Minha filha sabe que não foi equívoco, nem o pastor Vitor, nem minha esposa. Por quê? Porque nós sabemos que o exame tinha sido 7 dias depois que a menina nasceu. Então, amados, o que eu quero mostrar é que o operar de Deus, ele acontece quando a gente crê. Deus não atende às nossas necessidades, não. Ele atende à nossa fé. E aqueles que confiam no Senhor, como diz a palavra lá em Isaías 40:31. Aqueles que confiam no Senhor voam com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. E foi assim que eu fiz. Fiquei no papel de águia, voando alto, e cada voo que eu dava era mais alto, igual a águia. Ou seja, voo da fé. Senhor, o resultado está saindo a qualquer momento, mas vou esperar. A Natécia tinha dito que tinha feito, o médico tinha pedido novo exame, eu fiquei calado e fiquei só igual o Abacuque, na torre de vigia para ver o que é que Deus ia falar. E foi o que aconteceu, amado. A Natécia, né, depois que recebeu o resultado do exame, chegou para a gente e comunicou que o resultado da Ana Clara tinha dado negativo. E foi dissipado de uma hora para outra. E eu glorifiquei o meu Deus. Nesse dia eu fiquei tão emocionado que só Deus sabe a minha emoção, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. É por isso, amados, por essas e outras razões, que eu jamais abrirei mão da minha salvação e jamais abrirei mão de servir ao meu Deus. Nada neste mundo pode desviar o meu objetivo de chegar até a presença do meu Senhor. Nada. Eu creio que nem eu, nem a minha esposa. Nós vamos chegar à presença dele de um jeito ou de outro. Eu creio. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel. E quanto mais a gente mostrar a fidelidade a ele, mais ele é milhões de vezes fiel conosco. Eu quero que vocês creiam que esse testemunho é para fortalecer a fé de vocês. Eu sei que temos passado por momentos meio difíceis, né? Momentos difíceis com essa pandemia, todo mundo com aquele receio, vem quando ninguém pode mais ter uma dor de cabeça, não pode dar mais um espirro, já fica entrando em desespero. Não, a gente tem que estar quieto. Nós temos que se ligar no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembre sempre disso. Quando vocês estiverem querendo se apavorar, é só lembrar do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque Deus está dizendo a gente, fiquem quietinhos, porque eu estou com vocês no meu esconderijo. Nada pode atingir os que Deus decidiu proteger. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amados? Isso é que eu quero que você receba e fortaleça a sua fé nesta tarde de domingo, com esse testemunho da minha filha, Natécia, e dizer para vocês que é por isso que nós temos que glorificar o nosso Deus a cada instante. Nós temos que glorificar e ser fiel a Deus por todos os lados, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém?
Vamos então passar agora para servirmos o banquete. O Espírito Santo vai nos oferecer o nosso alimento desta tarde. Não eu, porque se fosse por mim eu não poderia oferecer nada. Mas o Espírito Santo pode me usar pela misericórdia para nós nos banquetearmos aqui com a poderosa palavra de Deus, essa palavra que nos fortalece e nos dá a fé necessária para continuarmos a nossa caminhada. Amém? Vamos ler aqui o livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, está dizendo assim, ó. Capítulo 1, versículo 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe? Ou seja, acaso tu não deste tudo que um homem precisa na terra? Pelo menos o que os corações pela carne desejam, né? Que é a sebe, ser cercado de sebe. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí diz: Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pai, mais uma vez nós pedimos permissão para entrar diante da tua poderosa presença desta feita, para te pedir, Senhor, que tu faças descer sobre nós a unção preciosa do teu Espírito, nos enchendo de conhecimento, sabedoria e discernimento do alto, para enfrentarmos tudo nessa vida material e também sermos bem-sucedidos na vida espiritual, sempre que for necessário, Senhor. Porque tendo a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu discernimento, nada pode nos resistir, Senhor. Porque nós estamos conscientes que a obediência à tua palavra e a feitura da tua vontade nos faz ser fortalecidos, praticamente invulneráveis a qualquer coisa desta vida. Por isso, meu Senhor e meu Deus, eu te suplico, dá-nos toda a sabedoria do alto para entender esta tua palavra nesta tarde, início de noite, que o discernimento possa enriquecer o nosso conhecimento e a nossa espiritualidade aumentar. Que o homem que vai ministrá-la desapareça completamente, para que teu Espírito Santo fale profundamente às nossas vidas. É o que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então, vamos entender aqui essa passagem de hoje. Jó tem muitas pregações, mas essa aqui, o que nós vamos falar hoje dessa palavra de Jó, foi a provação que passou o nosso irmão Jó. O patriarca Jó, ele passou por uma prova muito grande. Eu fico pensando assim, porque poucas são as pessoas que passam por uma prova como essa do Jó. Jó, ele passou por 5, né? Ele passou por 5 por 5 flagelos, né? Ele sofreu 5, ele foi infligido com 5 flagelos terríveis. Mas Jó não esmoreceu. Jó continuou firme até o fim, sofrendo tudo, mas conhecendo o Deus que ele conhecia, ele sabia que iria vencer. Então, se vocês já leram esse livro de Jó, o princípio dele, nos primeiros versículos do capítulo 1, fala justamente que era o homem mais rico do Oriente. Íntegro, reto, né? Deus mesmo reconhece a integridade, a retidão dele, né? Um homem que temia a Deus, e tinha filhos, 3 filhos homens, 7 filhos homens, 3 mulheres, tinha uma esposa, e os bens não se contavam. Os bens de Jó eram uma fortuna muito grande. Jó tinha tudo que precisava, tudo que as pessoas que só vivem pensando no material teria e ficaria, pelo menos, enganosamente, poderia pensar que estava satisfeito, mas não estava. O homem desse estava podre de rico,
né? Tinha filhos saudáveis, tudo, mas ele estava com um pressentimento de que algo não estava certo. Porque tudo aparentemente ia bem com era a esposa, filhos, felicidade, riqueza, né? Tudo ia bem, aparentemente. Lá no Jó, capítulo 1, versículo 3, fala disso, dos filhos, né? Viviam bem também, muito felizes. Os amigos e admiradores não faltavam para Jó. Não faltavam amigos e admiradores, né? Ele era reverenciado. Lá por exemplo, lá no livro de Jó, capítulo 29, versículo 7 a 10, dizia que Jó, quando saía para a porta da cidade, na praça, era lhe dado até lugar para ele sentar, lugar para sentar. Os moços vinham os moços viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se aplicava ao paladar. Quer dizer, está lá em Jó 29, capítulo 7 a 10. Né? Tudo aparentemente ia bem. Apesar das aparências, Jó começava a viver um drama. Sabe o que é isso? Começar a viver um drama. Às vezes a gente vai dando certo tudo na vida da gente, está correndo tudo certinho, a gente, eita, agora está tudo bem. Mas a gente, por que é que Paulo diz que a tudo nós temos que dar graça? Vocês estão lembrados? Paulo diz, a tudo dai graça, lá em Filipenses. Sabe por que ele manda que a tudo a gente dê graça? Porque a gente nunca sabe a próxima hora, o próximo dia. Porque as coisas deste mundo material, elas são muito incertas. São muitas incertezas na vida da gente. E Jó estava com esse temor, esse drama silencioso. Jó começou com um drama silencioso, quase que imperceptível aos que de fora o observavam. O Senhor mudaria o curso da vida de Jó. O Senhor iria mudar o curso da vida dele. Mas iria mudar o Senhor, autorizando Satanás para ir contra Jó e assolá-lo, mas Deus sabia que Jó era um escolhido e que ele perseveraria nos caminhos do Senhor. Diferentemente de muitos que estão na igreja e vivem na igreja enquanto estão bem, mas na hora que passa a primeira lutinha já estão blasfemando contra Deus, já estão se afastando do ministério, dos irmãos, e já está querendo dar umas passeadas pelo mundão, né? Vai aí passar as noitadas do Egito, né? Comer a carne assada, carne de sol assada com cebolas, né? Batatas doces, baião de 2 queijos, né? Lá no Egito. Quando a pessoa sente qualquer aperto, já pensa logo no mundão. Agora, eu digo a essas pessoas que se tu fores um escolhido ou escolhido, vocês vão ter que prestar conta de todas essas coisas diante de Deus. E vão prestar conta, sabe por quê? Para poder não serem lançadas fora da Jerusalém Celeste. Jó não foi diferente. Jó estava sabendo de tudo isso. Mas Jó, ele sabia disso de uma forma somente por imaginação, e Deus já tinha certeza que estava implantado no coração dele aquilo que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. Em Romanos 8, 35 diz o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha a indagação que o Espírito Santo mandou para o apóstolo Paulo, né? Tornar essa verbalização em escrita. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Aqueles que são escolhidos sabem que podem passar por lutas, mas a palavra final é do Senhor. Nunca esqueçam disso, amados irmãos, que a gente passa por provações porque Deus nos manda para a prova. Ele tem que nos provar para poder saber como anda a nossa espiritualidade e como anda o nosso preparo aqui na terra para Ele. Deus sabe disso, com toda a sua onisciência, com toda a sua onipresença e com toda a sua onipotência. Deus sabe que nós precisamos, de vez em quando, ser feito uma reciclagem espiritual. E Jó, principalmente, porque aqui vocês vão aprender hoje que essas provações que Deus permitiu Satanás fazer,
Deus usou o diabo para poder ligar de uma vez por toda a conexão dele com Jó diretamente. Ou seja, para que Jó agora passasse a ter uma profunda comunhão e intimidade com ele, que ainda não tinha. Mas era um homem íntimo, reto e temente a Deus, e Deus queria que ele tivesse, era conexão mesmo total, comunhão e intimidade profunda com Deus, para Deus conversar com ele, como faz com todos aqueles que ele ama, né? Todos aqueles que ama. Então, a felicidade, muitas vezes, ela traz temores. E Jó mesmo confessou isso na situação dele. A gente pensa que não, mas quando a gente está muito feliz, a gente tem que ter bem cautela, tudo dá graça e ficar em oração. Mas tem gente que quando está bem, quando começa a melhorar alguma coisinha, já esquece até que Deus existe, não é verdade? Mas a gente não pode esquecer, meus amados irmãos. Não podemos. Nós não podemos esquecer que muitas felicidades efêmeras ou felicidades fictícias desse mundo, facciosas, elas passam rapidamente. Nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que ela nos traz temor. Quando você estiver feliz, mas estiver com algum temor, você rapidamente corra para os pés de Deus, glorifique o teu Deus, para que teu Deus possa cercá-la com os muros santos para evitar impactos maiores. Jó sabia disso. Lá em Jó 3,25, Jó mesmo confessa, né? Jó no 3,25, depois que teve todas aquelas notícias do flagelo todinho, no 3,25, lá no capítulo 3, versículo 25, ele diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó confessou aí que tudo ia bem, mas ele tinha aqueles temores, né? Ele estava com aquele drama silencioso, e agora ele desabafa: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Olha, amado, é preciso a gente ter consciência disso. Nós nunca devemos esquecer aquele que foi quem fez com que nós prosperássemos, com que nós vivêssemos com saúde. Nós nunca podemos esquecer. Deus sempre está nos controles. Vocês terão lembrado que lá tem uma passagem de Deuteronômio? Lá em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 8 também, diz que Deus diz que quando a gente estivesse bem, quando estivesse tomando posse das riquezas, né? Nunca dissesse que foi com a força do teu braço, mas foi o teu Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Isso é uma realidade. Nós não podemos, quando você tiver com muita saúde, sua família, todo mundo alegre, glorifique ao seu Deus. Mostre isso para as pessoas, porque isso chama-se gratidão. E se existe uma coisa que Deus ama nos filhos e filhas, é a gratidão dos nossos corações. É como eu tenho dito sempre, eu sempre faço minhas palavras do pastor Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores da Inglaterra. O Spurgeon ele diz literalmente que a ingratidão é como um ninho de serpente que fica cravada no nosso coração. E depois que a serpente cravar um ninho dela lá no coração da gente, a ingratidão, aí só o sangue de Jesus pode nos libertar desse coração ingrato. Então, nós precisamos lembrar sempre disso. A felicidade, Jó sabia que trouxe tremores e ele estava vendo agora. Lá em João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não existe medo. Olha bem, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eita, quando eu olho para esse versículo aqui, eu fico, oh Deus, como tu és tremendo. Porque se a gente juntar alguns versículos de outro livro com esse aqui, nós veremos uns mistérios revelados de Deus tremendos. Por exemplo, quando a gente pega esse versículo e casa com une com Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, por exemplo, que é aquele que tem medo da morte é escravo do diabo. Então, João está nos ensinando aqui que no amor não existe medo. Sabe o que é o amor aqui? Não é o amor assim. Por exemplo, porque eu amo a minha esposa, eu não tenho medo de ser traído. Minha esposa me ama, ela não tem medo de ser traída. Não, não é esse tipo de amor aí. O amor não é esse tipo. O amor que João está falando aqui, no amor não existe medo, é o amor ágape, o amor obediente a Deus, né? Ele diz que quando a gente tem amor a Deus verdadeiramente, nós não temos medo de nada. Ele diz, antes o perfeito amor
lança fora o medo. Porque quem obedece à palavra de Deus, quem vive alimentando-se da palavra diariamente e obedecendo essa palavra, não tem medo de absolutamente nada neste mundo. Nada pode fazer com que a pessoa seja temeroso ou temerosa, porque Deus está com ele, ele sabe que Deus é com ele, que Deus está aí na frente e vai abrindo as veredas, os caminhos para a gente passar. Deus abre um campo de batalha para a gente passar pelo meio da guerra sem ser atingido. Então, é isso que o apóstolo evangelista João está nos ensinando, que o perfeito amor lança fora o medo, né? Ora, o medo produz tormento. Agora ele vem dizer as consequências do medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A pessoa que tem temor às coisas nunca vai ser aperfeiçoado no amor. Eu vou dar um exemplo que eu sempre fico, às vezes eu estou parado lendo a palavra ou orando, e quando eu começo a pensar nos irmãos que já passaram pela Assembleia de Cristo, eu fico me lembrando de alguns, por exemplo, eu conheci irmãos, eu não vou citar nome por falta de época, mas tinha irmão que tinha medo de ser batizado com o Espírito Santo. Não, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, não, porque essas coisas que acontecem aí, a pessoa ficar todo fora de si e falando numa língua estranha, eu tenho um morro de medo. Então, é um amor que nunca vai ser aperfeiçoado, porque não vai deixar que Deus opere na vida dessa pessoa, né? Então, vamos em frente aqui, amado. Vamos pensar bem aqui. Como é, pastor, que a gente começa a aplicar esse versículo aqui de 1 João 4,18? Aí eu digo, vocês poderiam usar 2 versículos tremendos também de 2 livros. E de 2 escritores sagrados diferentes. Um, que é Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o que é que Paulo diz? Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha bem, a ansiedade é uma prova de que lá no profundo da alma a pessoa está com medo, a pessoa tem medo de consequências, tem dúvida. O amor não é aperfeiçoado, e como o amor não é aperfeiçoado, a pessoa vive no medo, e esse medo produz o tormento. A ansiedade, ela vai levando para um tormento, que a ansiedade gera depressão, a depressão gera estrangulamento da alma, que poderá levar até a consequência terrível, até a autoeliminação da pessoa. Então a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta de nós, até porque eu tenho dito à igreja, posso dizer baseado na palavra, que a pessoa ansiosa, ela impede que Deus opere maravilhas na vida da gente. A pessoa ansiosa, ela fica impedida de receber as bênçãos do Senhor, por conta da ansiedade. Enquanto que a gente, sem ter esse anseio na alma, a gente se aquietar e ficar lá, tal qual o Abacuque, né, lá na torre de vigia, esperando Deus falar, com tranquilidade, Deus vai responder nas nossas vidas. Creiam, amados. Eu estou falando pelo Espírito. Creia que a sua confiança em Deus fará de você um vitorioso, uma vitoriosa. Não duvide disso. O segundo versículo vem de Pedro. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que muitas pessoas ansiosas que eu conheço, inclusive até dentro da igreja, de outros ministérios também, quando eu vou pregar, que vem falar comigo, fazer consultas espirituais, eu fico pensando, pessoas completamente ansiosas, que a gente detecta rapidamente a ansiedade, aí eu pergunto a você, será que essas pessoas ansiosas têm lançado sobre o Senhor, né, esse problema da ansiedade, para poder Deus dar solução ao problema? Enquanto permanecer na ansiedade, Deus não vai resolver esse problema. Deus não resolve o problema porque a pessoa está com medo e o amor não está aperfeiçoado. Ou seja, a pessoa não obedece a palavra, a pessoa vive numa inconstância, a pessoa vive como ondas do mar, né? Como diz Tiago. Vive sobre ondas do mar, né? Uma hora a onda alta, outra baixa, vai subindo, descendo. Então, não é bom a ansiedade, né? Jó, ele estava vivendo essa experiência, mas Jó, ele já tinha algum preparo. Jó tinha algum preparo. Por que Jó tinha algum preparo? Porque no segundo ponto aqui, dessa pregação, diz que
A aparente felicidade de Jó no lar também era uma certeza. Jó, embora tivesse 10 filhos saudáveis, 7 homens, 3 mulheres, uma esposa bem dedicada, no princípio, né, aparentemente, né? Então, essa riqueza toda, claro que o lar tinha felicidade. Muita gente, eu já vi gente vazia de motivação, vazia de razões. Eu já vi muita gente vazia de razões que pensa que porque está todo mundo trabalhando, está um emprego bom, está havendo uns rendimentos dentro do lar muito grande, aí está tudo bem, mas não está. Não está, porque a felicidade nós só encontramos em Cristo Jesus. Jesus é a nossa verdadeira alegria. A alegria dos homens é Jesus Cristo. O nosso coração só se satisfaz com Ele, com nada mais. Nós não podemos viver em pensamentos de probabilidades. Não, nós temos que viver de certeza de que Deus é que nos supre e quem cuida de nós a todo instante. Deus cuida de mim, cuida de cada um de vocês, né? Essa aparente felicidade de Jó no lar, ele era uma família que não era feliz verdadeiramente, sabe por quê? Porque, embora tivesse tudo isso, Jó, era uma família desunida. A impressão dos escritos doutrinários mostra que aquela família de Jó, embora fosse de uma aparência de uma família muito feliz, dedicada, era uma família contaminada pelo vírus da discórdia, da desunião, né? E da apostasia. Pastor, por que você diz isso? Digo, porque os filhos se banqueteavam fora da casa dos pais, né? A palavra de Deus também nos mostra que os filhos, lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, vocês olharam aí, o Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim, os filhos se banqueteavam e Jó chamava-os, depois das festas, das farras, né? Jó chamava os filhos e os santificava, né? Os santificava. Jó até levantava-se de madrugada, dobrar o joelho, botar a boca no pó para chorar nos pés de Deus pelos filhos. Jó fazia oferecimento de holocaustos, segundo o número de todos eles, eram 10 filhos. Jó fazia 10 holocaustos para Deus, porque sabia que os filhos não andavam no agrado de Deus. Olha bem aí a realidade da situação. Eu vejo muito isso nas famílias, não em todas, mas tem famílias que se acham cristãs, que está passando por uma verdadeira tragédia, passando por uma verdadeira aflição e uma aparente felicidade. É uma família que aparentemente é feliz, mas nunca foi e nem vai ser sem Cristo dentro do lar, sem que os cabeças da casa façam essa felicidade valer, ou como? Trazendo Deus para o centro do lar e implantar o temor santo no coração de cada um dos filhos e das filhas. Se não for assim, nós não teremos felicidade. Tem famílias que a gente pensa que tudo vai bem. Vai bem, o pessoal trabalha, um tem um emprego bom, outro trabalha, ganha dinheiro, outro tá. Mas não é. Os filhos disturbados, não querem nada com Deus. Os filhos de Jó todos eram apóstolos, não queriam nada com Deus. Só Jó intercedia pela família. Só para vocês terem uma ideia, só Jó intercedia pela família. O filho de Jó, ele sabia Jó, né? Que os perigos iam crescendo, né? Crescendo, porque o paganismo estava reinando na casa dele. E você, meu amado, minha amada, será que tem observado isso na sua casa? Será que você não tem observado que os perigos estão rondando a tua casa? Essa aparente felicidade pode se tornar em choro. Por favor, não estou aqui amaldiçoando, não estou aqui lançando maldição, nem como dizem os católicos, praga em ninguém. Mas eu estou apenas alertando o que a palavra de Deus manda que a gente alerte. Vocês precisam rever a situação dos seus filhos, chamar seus filhos. Vocês têm autoridade sobre eles, não interessa. Os que forem casados, tudo bem. Passou para o governo do marido, as filhas para o governo do marido, os filhos passou a governar a esposa lá, então tudo bem. Mas enquanto estão sobre a tua orientação, sobre os teus cuidados de pai e de mãe, vocês precisam rever essa situação, gente. Precisam rever, porque senão vocês mesmos vão sofrer.
vão sofrer angústias por conta de toda essa apostasia de teus filhos. Apostasia, e quem sabe se esses teus filhos não são apóstatas porque nunca foram estimulados por ti, ou por ambos, ou se o casal nunca se preocupou de fazer com que os filhos temessem a Deus, só davam testemunhos errôneos, desculpe, dando testemunhos errados para os filhos, dentro de casa, testemunhando, mostrando que o cristianismo seria uma aberração. Aí os filhos ficam revoltados e os filhos não vêm para Deus. Por favor, entendam isso. Por favor, entendam essa situação. Né? Nós temos que se preocupar com os nossos filhos, né? Com os nossos filhos, não podemos transigir da salvação deles. Porque tem pai ou tem mãe, quando não é o pai, é a mãe. E na realidade, muitas vezes a mãe também é quem mais cede para essas coisas, porque a mãe tem um coração muito mole, muito bobo. Né? Aí tem pai e mãe que até apoia os pecados dos filhos, apoia os erros dos filhos. Ah, que é jovem, né? Cuidado. Você vai responder por essa vida, que essa vida não te pertence, pertence a Deus. Ele te deu uma responsabilidade de cuidar do teu filho, administrar o teu lar, cuidar do teu filho, porque tu vais prestar conta. Ele é uma herança tua. Filhos são herança de Deus na nossa vida, está lá no Salmo 127:3. Nós precisamos ter cuidado, amar nossos filhos e cuidar para que eles tenham temor ao Senhor. Por favor, entendam isso, amados. Por favor. Nós temos que ver aqui o seguinte, ó. A esposa de Jó, quando aconteceu tudo aquilo com Jó, qual foi o comportamento dela? O comportamento dela foi terrível. Foi aí que Jó conheceu a esposa que tinha. Às vezes a gente convive, mas não conhece a esposa que tem. Graças a Deus que não é uma situação como a minha. Né? Mas, eu creio também que minhas filhas não são filhas imperfeitas para os maridos. Eu creio. Porque elas foram criadas no temor do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, amados, que aquela esposa de Jó, depois de acontecer todos esses flagelos com Jó, foi que ela mostrou verdadeiramente a unha dela. E Jó descreveu aquela mulher como qualquer doida. Está lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó deram o nome de uma mulher dele como qualquer doida. Você é como qualquer doida por aí, né? Então, e você, minha irmã, tem sido doida ou sábia? E você, marido, tem sido doido ou sábio? Para com seu cônjuge e para com seus filhos. Como é que você tem sido? Faça um exame bem consciente. Porque Deus quer que tu faças isso, gente. Faz um exame até onde está indo aí a tua autoridade de pai, a tua autoridade de mãe sobre teus filhos. Os pecados que teus filhos cometem e tu fica dando cobertura, fica até estimulando. Você está indo para o inferno e está levando seus filhos também. Me perdoe a franqueza, mas isso é a realidade. Pai e mãe que apoiam pecado de filho pode correr o risco de perder a salvação. Não podemos brincar com a nossa salvação. Não podemos brincar. Jó, ele era um homem ilhado em sua própria casa. Sabe o que é isso? Um homem ilhado em sua própria casa. Jó, coitado, era um homem temente a Deus, como Deus disse, íntegro, reto, tudo. Temia ao Senhor, fazia sacrifício pelos filhos, orava por todo mundo. Todo dia se lembrava que Deus existia, que era Deus que dava tudo a ele. Mas ele era ilhado dentro da casa dele. Por que ele era ilhado? Porque ele queria ver se tinha alegria de ver todos nos caminhos do Senhor. Mas ele vivia isolado. Quantos maridos vivem isolados dentro do lar? Quantos? Porque a mulher é completamente disturbada. Os filhos têm distúrbios por conta da criação errônea, sem temor da palavra. Vocês estão vendo agora por que é que Deus nos orienta lá em Provérbios 22:6. Ensina teus filhos no caminho, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Deus manda que a gente ensine logo a criança no caminho que ela deve andar. Se Deus manda a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ela já tem que começar a crescer no temor santo, aprendendo a sabedoria
que vem do alto, que vem de mim, para que elas possam serem felizes na terra. Mas tem muitos pais que não atentam para esses detalhes, né? Não atentam. E Jó vivia isolado dentro de casa. Ele não poderia dizer, como disse o nosso irmão e profeta, nosso irmão e comandante, Josué, né? O Josué, comandante que completou a caminhada do povo hebreu até a terra prometida, né, no lugar de Moisés. Josué, lá no capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué, ele diz, que mandou que todo mundo lá, as tribos, escolhesse os deuses que iriam servir. Porque ele diz, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Mas será que muitos pais, ou até muitas mães, têm podido dizer isso de todo o coração? Porque eu estou falando aqui pais, mas tem mães também desse jeito. O marido na igreja, mas a mulher não quer saber de Deus. A mulher não quer saber de Deus, não quer saber de espiritualidade. Talvez até porque não seja escolhido ou escolhida. Não seja. É por isso que a gente tem que entender que João Calvino, o pastor João Calvino, tinha muita razão disso. Porque quem é escolhido ou escolhida de Deus sempre tem atração pela palavra, sempre gosta de ouvir a palavra, tem interesse de conhecer um pouco de Deus. Mas tem gente que vai para a igreja, que louva, que glorifica, mas nunca quis intimidade, comunhão com Deus. Isso é terrível, amados. É lamentavelmente terrível. Por quê? Porque são pessoas que estão mostrando que não estão a caminho da salvação. Não estão. É preciso que, e se forem escolhidos de Deus e continuar nesse comportamento, Deus vai ter que disciplinar para botar nos caminhos. O que é que um pai faz quando o filho está muito descaminhado? O pai disciplina, começa a disciplinar. Começa a usar o chicotinho e o chicotinho vai batendo. O chicotinho de Deus é um chicotinho meio... não é para matar, né? Porque Deus não mata os dele, só faz dormir, né? Mas o chicotinho de Deus é pesado. Então a gente precisa entender que se tu fores um escolhido, ou tu fores uma escolhida, tu precisa entrar nos prumos de Deus antes que ele vá para a disciplina contigo. Eu te peço, em nome de Jesus, que tu reflita sobre isso, porque o pobre de Jó estava vivendo essa situação agora. A aparente lealdade dos amigos de Jó, outra aflição para o Jó. Os amigos que achavam que tinha era só aparência de amizade. Elifaz, Bildade e Zofar nunca foram amigos deles de verdade. Por quê? Porque eles eram amigos quando Jó estava bem, né? O rico, ele não precisa de esforço, ele não precisa se esforçar para ter amigos. Sabia disso? Uma pessoa rica não precisa se esforçar para ter amigo, não. Uma pessoa rica não precisa nem ir atrás de amigos, porque os amigos vêm. Mas são aparentes amigos. Vem atrás de você porque tem outros interesses. Lá em Provérbio 14, 20 diz isso, né? Em Provérbio 14, 20. Fala sobre isso. Que o pobre, até o seu vizinho, tem abuso dele, não quer negócio com ele. Mas quando é um rico, todo mundo quer negócio com o rico. Todo mundo quer estar próximo do rico. Na aparente amizade, é uma falsa amizade, né? E era o que acontecia com Jó. Aquele Elifaz, Bildade e Zofar, eles se passavam por amigo de Jó, mas aquilo tudo era um facciosismo, uma mentira, né? Era uma mentira. Por quê? Porque de há muito, né, eles foram colocando em suspeição a integridade da fé que Jó tinha, né? Que Jó professava em Deus. Eles botaram em dúvida. Se ele fosse amigo, ele ia botar? Porque o amigo, a gente tem que saber uma coisa. Quando uma pessoa é amigo é aquele que fala a verdade, amigo é aquele que sabe compreender a dor do outro, amigo é aquele que não quer que você caminhe no caminho do inferno, amigo é aquele que lhe exorta, lhe repreende, lhe argue na palavra, para que você volte para o caminho de Deus. Por quê? Porque aquele amigo, ele está fazendo isso com você, lhe exortando, lhe repreendendo, como manda a palavra lá em Timóteo, exorta, repreende, argue, né? Em tempo fora de tempo, porque para salvar aquela alma que está se desviando para ir para o inferno, mas a gente tem que fazer de tudo para trazer de volta para os caminhos de Deus. Então, o amigo verdadeiro é esse que te exorta, que te repreende, que te argue. É amigo que não vive precisando de ti para nada, para pedir nada. É amigo que tem preocupação contigo porque é teu amigo.
É teu amigo. É como pastor com as ovelhas. As ovelhas às vezes têm raiva do pastor. O pastor da filha é um. Que é vítima. Por tanto certo dizer, a gente vai se preocupar com os nossos congregados, as ovelhas que Cristo nos confiou, e quando a gente vai mostrar que está caminhando por um caminho errado, está procedendo de uma forma errada, vai orientar, aí tem crente que sai até da igreja, como aconteceu recentemente, sai da igreja, está no erro, está mergulhando na escuridão das trevas, e a gente querendo puxar para botar para a luz, mas a pessoa não quer. Pelo amor de Deus, como é que, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Aí o pastor é ruim, porque o pastor exorta, mas amigo é aquele que fala a verdade. Amigo é aquele que não passa a mão na cabeça do erro, não. Se você errar, com o amigo de verdade seu vai chegar e dizer que você errou, que você tem que se consertar. Mas não, tá tudo bem. Quando alguém ficar te apoiando desse jeito, fuja dessa pessoa, porque essa pessoa ela está fazendo isso contigo, amaciando teu ego e os teus pecados, tá? Acumulando teus pecados, porque ela tem interesses em alguma coisa de ti. É diferente do amigo de verdade, não tem interesse em ti de nada, só da tua salvação. Porque a tua salvação vai dar rendimentos àquele que está cuidando de ti lá no céu. Vai dar muitos rendimentos. Então a gente tem que entender essas coisas, né? Aqueles amigos do Jó eram completamente insensíveis. Jó chegou até a classificá-los, deu uma classificação para aqueles 3 amigos, né? Ao Elifaz, Bildad e Zofar. Jó chamou eles de consoladores molestos. Consoladores molestos. Está lá em Jó 16:2. Antes eles bajulavam Jó, né? Vindo, porém, as provações, que consumiam o mais sincero e piedoso homem aqui na terra, aqueles amigos começaram a julgar a Jó de forma errônea. Eu quero dar um conselho para ti, amado. Se seus amigos não são perfeitos, perdoe-os e ame-os. Deus tem um plano para cada um deles. Seja para o céu ou seja para outro canto, mas Deus tem plano. Ama apenas porque tu é que está injetando, né, a tua garantia da salvação. Deus está fazendo que tu cresça na tua salvação. Os amigos de Jesus também eram imperfeitos. Eles não eram perfeitos como a gente pensava. Ele foi negado por um, traído por outro. No jardim, contudo, o mais terno e intenso amor. No jardim, contudo, o mais terno e intenso amor. E aqueles amigos abandonaram Jesus, todos eles. Amigo não é sinônimo de perfeição. Jó que o diga, não é sinônimo de perfeição. É um substantivo que temos que encaixar na sintaxe da nossa paciência e na conjugação de nosso amor. Olha aí, nós temos que encaixar na conjugação da nossa paciência e na conjugação do nosso amor. Por isso, suporte-os como eles o suportam, porque não somos perfeitos, amados. Ninguém nessa face da terra é perfeito. Não existe homem perfeito, não existe família perfeita, existe família feliz. É diferente. Família perfeita, nenhuma. Nem a de Jesus Cristo foi perfeita, né? Vocês sabem disso, né? Maria, mãe de Jesus, teve mais filhos, né? Teve mais filhos com 4 homens e mulheres, mas não era uma família perfeita. Os irmãos de Jesus queriam que ele fosse preso logo para deixar de conturbar o prestígio dele lá com as autoridades judaicas. Lá em João vocês verem isso, no capítulo de João, no capítulo 7 de João. Então, amigo, não existe amigo perfeito, mas existe amigo sincero. O quarto ponto que eu queria mostrar para vocês foi a comunhão incompleta de Jó. Por que Deus autorizou o diabo fazer isso com Jó se ele era um homem temente a Deus? Um homem que vivia o drama da família não querer Deus e tudo. E por que Deus permitiu aquilo? Porque ele próprio, Jó, também não tinha ainda intimidade com Deus. Ele não tinha a intimidade que Deus queria. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço homens que são votadosos de continuarem firmes na salvação, mas não se dedicam, são crentes mornos, não se dedicam completamente à obra de Deus. Troca uma missão que Deus confiou a ele por qualquer coisa desse mundo. Primeiro, as suas coisas.
os seus objetivos. Depois é que vem os interesses de Deus. Ô, amados, inverta essa situação, porque o primeiro mandamento que Deus mandou para todos os homens da terra foi que nós o amássemos de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Primazia, que é o que muitos cristãos ainda hoje não sabem. Ah, pastor, mas aí como é que vai ser minha vida? Se eu for dar prioridade às coisas de Deus, eu vou me prejudicar em muitas áreas da minha vida. Você não se prejudica em nada. Isso prova que você não é convertido. Você não conhece a verdadeira palavra de Deus, nem conhece o Deus que serve. Por quê? Porque aquele que é fiel a Deus, ele é fiel milhões de vezes mais do que todos nós juntos. Deus é fiel. Se você está trabalhando para ele, ele não deixa você passar por angústia e necessidade, não, amado, por conta do trabalho dele. Não deixa. Pode crer no que eu estou falando, porque eu sou um testemunho vivo disso. Então, vamos ver aqui essa comunhão incompleta de Jó para com Deus, é que o próprio Deus já tinha testemunhado dele, vocês viram, né? Não havia em toda a terra, né? Não havia em toda a terra homem tão íntegro e tão perfeito quanto Jó. Deus que disse isso. Contudo, sua fé ainda não havia ultrapassado o terreno da contemplação. Mais tarde, ele mesmo confessa isso. Olha bem, Jó, Deus reconhece que ele era um homem tão íntegro e tão perfeito quanto íntegro e reto, né? Que é o mesmo que perfeição humana. Íntegro e reto, né? Mas a fé de Jó ainda não tinha ultrapassado a contemplação. A fé de Jó era só limitada no terreno da contemplação. Ele não tinha comunhão plena com Deus. E Deus requer de cada um de nós a comunhão plena, que tenhamos continuado crescimento diante dele, né? E não, nós devemos ter um crescimento diante de Deus e conhecer Deus experimentalmente e teoricamente. Primeiro, Deus quer que a gente conheça mais experimentalmente do que teoricamente. Tem muita gente que lê a Bíblia e acha que conhece a Deus porque leu a Bíblia, né? Fala da Bíblia porque conhece a leitura bíblica, fala da Bíblia, mas não tem experiência nenhuma com Deus. Nunca teve. É por isso que passa tantas agonias, tantas aflições. Assim como Jó teve que passar por todas essas aflições. Jó, por conhecer Deus só no campo da contemplação, no terreno da contemplação, ele passou por todas essas lutas, né? Passou por todas essas lutas. E isso quer dizer o quê, amados? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que no caminho da contemplação, lá no Jó 42, capítulo 42, versículo 2, ele disse assim: bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Jó dizendo para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Aí lá no versículo 5, aí Jó abre completamente o coração e mostra a Deus que agora chegou o entendimento espiritual para ele. Quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, eu te conhecia porque via alguém pregar a tua palavra, eu te conhecia porque eu lia a Bíblia, lia livros de doutrinas de certos pastores, de autores, de teólogos. Aí eu te conhecia porque lia aqueles livros doutrinários, porque lia a Bíblia, eu te conhecia de ouvir. Mas ele diz aqui: mas agora os meus olhos te veem. É diferente, amado. Uma é a gente conhecer a Deus teoricamente com leituras. Outro é viver e conhecer a Deus espiritualmente, no campo experimental. Viver uma experiência com Deus, uma intimidade, uma comunhão plena. É isso que Deus reclama de cada um de nós. E Deus quer essa intimidade comigo, meu irmão. Deus quer essa intimidade contigo, meu irmão. Contigo, minha irmã. Você precisa entender que é urgente essa intimidade que Deus quer com cada um de nós. E por isso se lance aos pés do Senhor, né? Lance aos pés do Senhor e Deus vai fazer com que você entre, saia do terreno da contemplação e entre no terreno, né, da experiência, de experimentar, de conhecer Deus como Ele é, de ter uma comunhão, você falar com Deus em oração e ouvir a voz de Deus se respondendo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer
justamente isso. Deus, para ter essa intimidade com a gente, às vezes ele é obrigado a submeter-nos ao crisol das provas, né? Ao crisol das provas. No entanto, ele nunca vai nos abandonar. Ele submete a gente às provas, mas não abandona. Lá no Salmo 103, 14, diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos fortes. Quando o Salmo 103, versículo 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos fortes, Deus não manda nenhuma luta, nenhuma assolação contra ti que tu não possa resistir. Porque ele conhece a nossa estrutura e conhece e sabe que nós somos fortes. Então, ele manda essas provas para a gente no limite de cada um de nós. E esse limite é controlado por ele. É controlado. Deus, quando ele manda essas provas, ele manda justamente para nos trabalhar, nos purificar, para poder termos intimidade com ele. Vocês estão lembrados que diz lá em Zacarias 13:9, que diz que Deus diz que no 13:8, Deus diz que 2/3 da terra vai se acabar mesmo, vai se aniquilar. O Covid-19 está matando um bocado de gente. Vem outros vírus por aí, vem outras pandemias, viu? Vem outras coisas que vão abater muitas vidas também. Mas os que são do Senhor vão ser preservados. Sabe por quê? Porque Deus quer a igreja dele, os escolhidos dele, para morar com ele. Então, mas esses escolhidos muitas vezes não estão tão preparados como a gente pensa. E lá no 13, versículo 9, é o próprio Deus usando o profeta Zacarias para dizer que ele vai nos provar como quem prova a prata e o ouro. Nós vamos ser provados pelo fogo. E é o fogo aí, não é o fogo de queimar, não, o fogo material, é o fogo da aflição. Esse fogo da aflição que está comprovado lá em Isaías 48:10. Deus vai nos fazer provas de fogo para poder nós sermos acrisolados, mas depois sermos aprovados. Pode ter certeza disso. E Deus não permite que as nossas provações elas vá além de nossas forças, porque lá em 1 Coríntios 10:13, estão lembrados? Que as tribulações não vêm nenhuma acima das nossas forças. No dia que isso acontecer, o próprio Deus entra com a intervenção divina para que nós não soframos nenhum dano. Mas as provações, as tribulações, tentações, elas vêm no limite das nossas forças. Está lá em 1 Coríntios 10:13, né? 10:13. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37, né? Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37, diz assim, ó: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Olha bem, aqui era Paulo falando, mostrando que por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todo dia nós somos entregues à morte, amado, nesse mundo. Todo dia nós somos entregues à morte, porque o príncipe deste mundo, Satanás, ele é destruidor. O exército dele é destruidor. Mas nós não sofremos ações deles, porque Deus não permite. Porque nós temos uma aliança com Deus, somos filhos dele por adoção. E Deus não permite que o diabo possa tocar em nós e arrebatar nossa alma. Aí é por isso que Paulo está dizendo, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas vem o 37 e diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Por meio daqueles que nos amou. Então, isso é uma prova de que Deus é conosco, amado. Como é que você conhece a Deus? Experimental ou teoricamente? Isso não significa colocar experiência acima da palavra de Deus. Você, para ter uma experiência com Deus, você precisa mergulhar primeiro na palavra. Teoricamente, você tem que mergulhar e se alimentar da palavra e conhecer essa verdade. E além de conhecer, praticar essa palavra. Não ser somente, né, ouvinte da palavra, mas ser praticante, como diz o apóstolo Tiago. Nós temos que ser praticante. Praticar a palavra é obedecê-la, é fazer a vontade de Deus. E só assim Deus vai nos preparando cada vez mais para ele. Vocês estão lembrados que foi que o salmista disse lá no Salmo 119, versículo 71? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, para que aprendesse a verdade da tua palavra. Davi disse que foi bom ter passado pelas aflições, porque ele, com essas aflições, ele aprendeu
a viver a palavra de Deus e obedecê-la. Lá em Romanos 8, 31 e 39 diz assim, ó. Romanos 8, 31 e 39 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa indagação é tremenda, né? Ele não poupou o próprio filho, né? Não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou ao próprio destino da morte. Aí ele, porventura, não nos vai dar graciosamente com ele todas as coisas? Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, de tudo e de todos. Ele é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E esse Deus está na vontade dele, somente na santa vontade dele, agir sobre nossas vidas e nos agraciar da forma que ele entender que deve agraciar. Nós temos também, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro está dizendo aqui: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ó. Sabe o que é isso, fogo ardente? As aflições, as provações, né? Provações que nós somos levados de vez em quando a passar. Às vezes você passa uma provação dentro do lar, como familiar, ou dentro do seu trabalho, numa profissão. Tem provações que você é submetida, Deus permite, mas é porque Deus quer te trabalhar. Ó. Ele diz assim, ó, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Você, às vezes, está numa prova pensando que tem uma coisa que vai acabar com tudo. Não, amado. Deus está no controle de tudo, ele está te provando. Apenas mostra para ele que confia nele, tem fé nele, e é uma fé forte, né? Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé que não duvida. E Deus vai te honrar. Lá em Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos. E para nós chegarmos à estatura de varões perfeitos, ou seja, à estatura da plenitude de Cristo, nós precisamos muitas vezes ser provados, passar por algumas lutas, provações, porque Deus vai fazendo a gente crescer espiritualmente, Deus vai fazendo a gente ficar cada vez mais preparados para Ele, amados. Creiam. Isso aqui não é enganação, não é facciosismo, é Deus que está mandando entregar para ti, meu irmão, para ti, minha irmã, porque vocês são escolhidos. Só os escolhidos de Deus estão numa live, cada um poderia estar de outros cantos. Só os escolhidos de Deus acompanham uma live dessa, ouvindo a palavra, sabendo que Deus vai operar na tua vida. Sabendo que Deus vai te abençoar ricamente. Eu creio nessa verdade, eu creio. Por isso, amados, eu quero te dizer que nesta tarde, tu pode ter certeza de uma coisa. O Senhor jamais vai abandonar aqueles que Ele ama. Lá em Isaías 49, versículo 15, ele diz: pode uma mãe que amamenta abandonar seu filho está amamentando? Ele diz: eu porém vos digo que, ainda que ela abandone, eu jamais te abandonarei. O amor de Deus é maior do que o amor de uma própria mãe que está amamentando. Então, é esse Deus que eu digo que tu estás servindo e que tu tens que receber esta verdade, esta realidade na tua vida e fazer tua vida mudar a história. Ou tu tem que mudar o curso da história da tua vida. Se derrama cada vez mais nos pés de Deus, se lança completamente no mar do conhecimento de Deus. Pode se lançar, mergulhar, se afogar nas águas purificadoras da verdade, que é a palavra. Porque Deus vai te fazer coisas grandes, amado. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Ele não quer que filhos dele sejam pessoas necessitadas de nada. Ele dá na medida para cada um de nós, sabendo que qual é a medida que nos faz feliz e que não nos faz se apartar dele. Então, amado, nesta tarde, recebe esta palavra. Tudo aquilo que aconteceu com Jó foi para fazer com que Jó entrasse numa profunda comunhão com ele. Quando Deus nos prova, é porque Deus está permitindo essas aflições
para trabalhar em nossas vidas e levar a gente até a presença dele. E Deus aplique essa mensagem em vossos corações para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração final, né? E antes, comunicando que amanhã nós temos o nosso culto de doutrina, né? Não, perdão, culto de oração amanhã. Amanhã nós temos o culto de oração às 19h30. Quarta-feira vocês têm um encontro comigo no culto de doutrina, a continuidade do nosso estudo dos últimos dias de Daniel. Amém? Então vamos orar e Deus possa aplicar essa mensagem em vossos corações para a honra, glória, louvor do nome do Senhor. Amém? Pai, nesse instante nós queremos entrar mais uma vez diante da tua santa e poderosa presença, desta feita para te agradecer, Senhor, porque nós sentimos a presença do teu Espírito Santo conectado, Senhor, com cada vida que estava ligada contigo nesta tarde e nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas vidas que congregam na Assembleia de Cristo. Obrigado, Senhor, por aquelas vidas que congregam em outros ministérios, mas que estavam partilhando dessa palavra conosco. Meu Senhor e meu Deus, obrigado por aquelas que ainda não te conhecem, não têm aliança contigo, mas estavam acompanhando também essa verdade. Vai trabalhando em cada coração, Senhor. Vai transformando cada vida, meu Deus. E vai nos preparando mais e mais, Senhor, para ti. Nós queremos te pedir, ó Pai, que tu possas nos livrar, nos guardar, blindar e proteger durante toda essa semana que se iniciou. Guarda-nos debaixo do teu santo esconderijo, a tua santa sombra onipotente, Senhor. Para que nós fiquemos descansando com tranquilidade, sem nenhuma ansiedade na tua presença. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que tu possas, neste final de tarde, neste de noite, Senhor, abençoar o teu povo que esteve aqui conectados conosco, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. E continua, Senhor, derramando sobre eles das tuas copiosas bênçãos, para que eles possam mais e mais glorificar o teu santo nome. Senhor, aqueles que forem fiéis à tua palavra, que cumprir a tua vontade, abre, Senhor, as portas dos céus para eles, alarga as fronteiras do teu povo e faz com que os corações se regozijem de alegria na tua presença, tanto pelo lado material como espiritual, de acordo com a tua santa vontade. Pois é assim, meu Deus, que eu te oro e de já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então, amanhã nós temos culto de oração, quarta-feira culto de doutrina, eu dando continuidade ao nosso estudo os últimos dias de Daniel. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Cumprimente a pessoa que estiver ao teu lado aí com a graça e a paz do Senhor e glorifique o teu Deus a cada dia. Tenha um restante de domingo abençoado e uma semana ricamente abundante de saúde, paz, alegria, sucesso e plenuência em tudo que empreenderem para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Fique todos na graça, na paz, no amor e na misericórdia do Senhor Jesus. Até a próxima.